Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Peçamos o Espírito Santo de Deus mais esse dia e que ele nos encha, tira toda a nossa confusão, toda a nossa dúvida, todos os sentimentos negativos e preencha com as suas graças, com os seus dons, e que possamos compreender a palavra de Deus e que Ele sempre conduza a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto de que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Contou-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões, por parábolas. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui a passagem de hoje, Jesus vem nos falando em 2 pequenas parábolas breves, e em seguida confirmando que, segundo o que disse o profeta, é assim que ele age, e assim que ele agiu. Então, primeiramente falando sobre o grão de mostarda, né? Uma semente pequenininha, mas que com o tempo ela vai crescendo. Quando ela é semeada, ela vai crescendo, se torna a ponto de se tornar uma árvore. Então é assim conosco que Deus quer fazer. Mesmo com nossas limitações, mesmo muitas vezes nós percebendo, nós vendo, nós sentindo tão fracos, tão pequenos, aqueles momentos de dificuldade que nós não sabemos o que fazer. Nossa, como eu sou impotente a esse problema que está acontecendo, a esse momento da minha vida. Eu não sei o que fazer. Eu sou fraco, sou pequeno. Assim, Deus, mostrando por essa parábola que Ele consegue fazer a sua grandeza manifestar em nós. E assim, quando nós nos deixamos ser cheios do Seu Espírito Santo, nós nos deixamos conduzir pela palavra de Deus. Assim nós, mesmo que pequenos, se dermos abertura à vontade de Deus, ao Seu Espírito Santo, Ele faz crescer, Ele faz frutificar, Ele faz se tornar grandes, a ponto de ajudar as outras pessoas, aqui colocando como os pássaros, que são ajudados por essa árvore, que eles podem fazer ali seus ninhos. Assim nós, quando nós nos deixamos conduzir por Deus, assim nós somos também canais da graça. Nós somos também aqueles que levam a palavra, se nós nos completarmos, nos deixarmos conduzir pela sua vontade. Não queremos fazer as coisas do nosso modo, porque muitas vezes nós pecamos, falhamos, cometemos erros, mas quando é pelo Espírito Santo, tudo aquilo que é da vontade do Pai vem à tona e também vai àqueles que mais precisam. Então, em seguida, ele fala sobre o fermento, que assim também, como o fermento, Deus faz-nos o quê? Crescer, pelo momento que nós nos deixamos encher por Ele.
Nós nos misturamos com o Senhor, nós iremos seguindo os seus caminhos, seguindo a sua palavra. Nós vamos nos dispondo ao seu agir, ao seu querer. Assim nós vamos nos transformando, assim como a farinha. Quando é misturada com o fermento, ela vai se transformando, vai se aumentando, vai se fortalecendo, vai mudando totalmente. Aquilo que era somente a farinha se torna ali com o fermento, com tudo aquilo que precisa ser misturado para fazer o pão. Aí ele vai crescendo. O fermento faz crescer. Esse pão, que sem o fermento simplesmente ficaria um pão pequeno, mas que com o fermento ele se torna grande. Ele cresce, ele faz volume, ele faz acontecer. O fermento faz essa transformação. E é isso que nós devemos pedir para Deus. Pedir que Ele faça essa transformação. Ele faça em nós a sua vontade, Ele cresça em nós. Ele apareça na nossa vida. Que nós nos deixemos cada vez mais o Senhor conduzir a nossa vida. E por meio dessas parábolas que Ele nos fala, busquemos alcançá-lo. Busquemos ouvi-lo, deixemos o Senhor nos alcançar, deixemos o Senhor ser essa transformação, esse fermento na nossa vida, e que Ele nos conduza para que possamos ser aquilo que Deus quer, no momento que Ele quer e nos lugares que Ele quer. Para isso nós precisamos pedir o Espírito Santo. Então, Senhor, nós nos colocamos nesse momento de oração, de reflexão, pedindo o Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos compreender tudo que Tens para a nossa vida, tudo que nós precisamos compreender. E aquilo que nós não sabemos, não temos como compreender, o Senhor nos ajude a aceitar. Mas que tudo nas nossas vidas, Senhor, seja para a Sua honra, para a Sua glória, seja para a transformação da minha casa, da minha vida, da minha família. Senhor, faz morada em minha vida. Faz morada no meu coração, na minha mente, na minha casa, Senhor. E que possa revelar para cada um de nós tudo aquilo que o Pai proporcionou para revelar a nós. Conduza-nos, Espírito Santo, que sejamos instrumentos da Sua vontade, que possamos ajudar aqueles a quem o Senhor nos conduzir, que possamos ser transformados por Ti, que nós possamos mostrar como é bom estar na Tua presença, Senhor, como é bom estar contigo, que nós possamos ser essa árvore que produz fruto, que vai ao auxílio das pessoas que mais precisam, que saibamos, Senhor, ser conduzidos por Ti, saibamos usar a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. Então conduza-nos, Senhor, mais uma vez nós te pedimos, venha habitar em nossa vida, venha habitar em nossa casa, venha habitar em nosso trabalho, venha habitar em nossos estudos, venha habitar em nós, Senhor. Que saibamos nos voltar para Ti a cada dia e que nos revigore. Não sejamos mais aquelas pessoas que simplesmente se acham pequenas e não tentam fazer nada, não tentam se colocar na Tua vontade, mas que nas nossas dificuldades, Senhor, sejamos assim como Paulo, que quando ele escreveu que quando ele está fraco, forte ele está porque o Senhor está com ele. Então assim nós nos colocamos diante de Ti, que mesmo na nossa fraqueza nós estamos fortes porque o Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor que nos faz crescer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Volte para nosso olhar, se compadeça de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.